Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje é dia 7 de junho de 2025, como de hábito num sábado, e nós vamos hoje repercutir ainda os ecos do Dia Mundial Sem Tabaco desse ano, que foi no dia 31 de maio passado. Sábado passado. Nesse programa passado, a gente recebeu aqui como convidada a professora Jaqueline Guabiraba, que é do núcleo, ela coordena o núcleo de saúde escolar, né? O PSE. E nós conversamos bastante sobre algumas questões que me são muito caras, como ativista do movimento contra a nicotina, e o dia mundial desse ano foi uma ode, né? O mote da campanha proposta pela Organização Mundial de Saúde foi mais uma vez, não foi a primeira, mas foi mais uma vez a gente nos fortalecermos e fortalecer a capacidade da juventude de reconhecer as estratégias criminosas da indústria da nicotina, no sentido de angariar novos consumidores que, em 95% dos casos, esses novos consumidores, novos adictos, novos escravos do alcaloide nicotina, tem menos de 21 anos de idade. Em 90%, menos de 18 anos de idade. Então, existe uma série de estratégias que a indústria utiliza para angariar esses novos consumidores vis-à-vis a perda anual de consumidores da indústria, que é absolutamente colossal. A indústria perde, quer dizer, nós, o planeta Terra, perde 9 milhões de usuários de tabaco ou de nicotina sintética ao ano. A OMS tem um outro cálculo que é também estratosférico, que para cada óbito pelo tabaco, pela nicotina, 20 pessoas adoecem gravemente. Não é adoecer, que adoecer seria um quantitativo muito maior, mas 20 pessoas adoecem gravemente. Se você multiplicar isso, então, pelos 9 milhões de mortes, nós temos 180 milhões de adoentados graves que são detectados com maior ou menor profundidade, mas que podem ser detectados ao ano. E além disso, você tem a perda de consumidores dos fumantes que simplesmente param de fumar. Então, isso também é mais um fator que faz com que a indústria precise de novos consumidores para manter os seus lucros. E onde é que estão esses novos consumidores? Nos jovens, na juventude. Então, boa parte das estratégias de marketing da indústria da nicotina são para angariar novos consumidores. O fumante já adulto, fumante antigo, ele não precisa de muita campanha para ele continuar a fumar. Ele é adicto a uma droga poderosa, que é a nicotina, que é considerada pelos estudiosos na área de neurociência como uma substância psicoativa que tem mais capacidade de gerar dependência química, física e comportamental, mais do que qualquer outra droga que a gente conheça. Existe um agravante que é exemplar o estudo de um professor americano, um pediatra, da Universidade de Massachusetts, que é o professor Joseph de Franza. Ele é um grande estudioso na adicção pela nicotina, né? O que faz as pessoas se viciarem nessa droga, que eu volto a dizer é a droga que mais gera dependência. Pois bem, os estudos do professor dizem o seguinte: se uma criança tiver
geneticamente predisposta a se tornar dependente de nicotina, basta a experimentação de um cigarro. Então, qual é o nosso problema? Nós temos uma indústria que é perversa, que faz com que jovens experimentem essa droga. Sintam curiosidade, queiram imitar outras pessoas, ídolos, pais, irmãos mais velhos. E aí, ela experimentando um cigarro apenas, ela pode passar a usar aquele produto por resto da vida. E qual é o agravante disso? É que esse principal batalhão de usuários iniciais está na adolescência. E a adolescência é justamente uma fase super importante na nossa vida, na vida de qualquer ser humano, que é uma fase de curiosidade, de experimentação efetivamente. E como é que então a gente pode fazer para com que você experimente uma série de coisas que são importantes para o seu crescimento como pessoa, mas não experimente nicotina? Esse é um dilema, né? Porque a gente poderia dizer, não, mas é bom que ela experimente e aí decida se vai continuar ou não. O problema é que, se ela tiver um gene que propicie que ela continue adicta, ela vai experimentar e vai se iniciar. Então, a tarefa do profissional de saúde é uma tarefa absolutamente dura. A gente fazer com que uma nova geração não repita os erros da geração anterior, e da minha, por exemplo, que é muito mais anterior ainda. E como é que a gente vai fazer isso? Eu, na minha visão, e esse é o movimento que eu faço, e por isso eu trouxe o nosso convidado hoje, trouxe a professora Jaqueline na semana passada, é porque eu acredito que o protagonismo juvenil pode ser um grande aliado do movimento planetário contra a nicotina. Esse movimento não é um movimento que tem que caber apenas à área da saúde. A área da saúde, obviamente, é fundamental. É a área que mais estuda esse tema há mais tempo. O Brasil, por exemplo, o programa de controle do nicotinismo brasileiro é considerado exemplar para o mundo, mas há experiências exitosas fora do Brasil, que eu acompanho já há mais de uma década, que valorizam o protagonismo juvenil. E o professor José Leandro Cardoso, que eu vou passar a chamá-lo de Zé Leandro, ele comunga dessa minha ideia, dessa minha reflexão, e com o seu talento de professor. Quer dizer, eu sou um médico, atuante na área da pneumologia, e sou um ativista da saúde. Mas o nosso convidado é um professor graduado, professor de História, graduado na Universidade Federal Fluminense, com mestrado na mesma universidade e com doutorado na Casa de Oswaldo Cruz, que é uma instituição da Fundação Oswaldo Cruz, da nossa Fiocruz. Então eu vou ter o prazer de ter esse bate-papo aqui com esse meu novo amigo, que tem feito justamente o que eu acho que seria necessário fazer, e o que já de antemão, Zé Leandro, eu te coloco a minha pessoa e a minha organização, o Centro de Apoio ao Tabagista, cuja iniciativa, inclusive, é desse programa, uma delas, à disposição da Secretaria, e para mim, inclusive, seria uma honra poder contribuir nos anos que me restam, né? No dia 17 de maio fiz 70 anos. E no ano de 1976, há 49 anos atrás, eu fui seduzido por um professor chamado Mário Rigato, professor de medicina, gaúcho, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele me seduziu num congresso, eu no 4º ano de medicina, sobre o tema tabagismo. Desde 1976 eu nunca mais parei de batalhar, de estudar, primeiramente,
A cada dia eu aprendo alguma coisa, apesar de vai fazer 50 anos que eu estudo, não há um dia sequer da minha vida que eu não aprenda. 365 dias por ano eu sempre aprendo alguma coisa. E hoje eu vou aprender mais uma coisa, mas dessa vez com você. Então, eu queria que você se apresentasse para a gente, para os ouvintes, e para quem vai nos ver depois no YouTube, que isso vai ficar para sempre no YouTube. Eu acho que o YouTube nunca vai acabar. E o nosso canal é o Centro de Apoio Tabagista. O seu eu já andei fuxicando lá. Como é que é o seu canal, antes de você se apresentar, no YouTube? Como é que é o nome do seu canal? Eu tenho um canal meu, pessoal, né? José Leandro. José Leandro. Isso. Então, quem quiser conhecer, vai lá no YouTube, escreve, eu não sei se é José Leandro ou professor José Leandro, uma das duas coisas, né? Sim. Então, fala um pouquinho, rapidamente, para os ouvintes te conhecerem, por que você escolheu o magistério e, dentro do magistério, a história, você é professor de história, e como é que você entrou nessa articulação, que é uma coisa que me parece que você e o seu grupo fazem muito bem, que é a questão de, no frigir dos ovos seria o protagonismo juvenil, mas você faz cineclube, você discute cinema com os meninos, você extrai coisas, né? Você extrai dos meninos. E, por outro lado, você estimula que os meninos exerçam uma liderança entre seus pares, né? Fala um pouquinho disso tudo, dessa sopa que eu te botei no colo aí. Sim. Bom, primeiro um prazer, né, aceitar o convite e fazer parte, falar sobre um tema que, para mim, pessoalmente, como profissional e para o núcleo interdisciplinar, né, de apoio às unidades escolares, um tema muito caro para a gente, né? Eu fui um adolescente muito inquieto, né? Tinha os meus próprios protagonismos naquele momento em que esse não era ainda um tema muito relevante. Fui representante de turma, corri atrás, por exemplo, de publicar matérias em jornal, queria ser jornalista a princípio, né? Que é uma grande profissão. Isso, fui procurar. Eu lembro que o diretor, eu era de São Gonçalo, né? Procurei o jornal São Gonçalo para fazer uma entrevista na época a gente chamava de curso de orientação vocacional, né? E aí nesse curso, uma das coisas que eu queria fazer, na verdade era para fazer ensino médio, eu já fui adiante, queria falar sobre comunicação social. E aí fui entrevistar o diretor do jornal, que me convidou também a participar lá, fazendo matéria sobre a escola, que eu estudava na época o Castelo Branco. Sobre a sua escola? Sobre a minha experiência na escola, participava da banca, então, de uma certa forma, ali já me foi dada uma oportunidade de protagonizar, né, de ser protagonista ali dentro do meu... E entrar na comunicação. E eu, quando eu fui pensar no ensino médio, qual que seria a minha carreira, no primeiro momento, várias coisas passam pela cabeça, né? Uma delas era ser veterinário, porque eu gostava de cachorro, a outra queria ser jornalista porque eu gostava de escrever, então você vai juntando uma coisa na outra e as paixões vão se misturando, né? E quando você tem os seus pares ali nas conversas com os seus pares, você vai fazer para onde? Vou fazer para história, vou fazer para isso. Então muitos colegas meus iam fazer para história, eu falei, vou fazer para história também. E acabei me apaixonando pela área. Em casa. Não, a minha família é uma família de origem humilde, né? Então a minha mãe, né, fez até o primário, meu pai também. Então eu não tinha muitas referências também, né? Meu tio fez odontologia, minha tia era professora também de língua portuguesa, mas eu tinha poucas referências, né, de carreira para seguir. E a história foi me seduzindo, até porque na história eu pude trabalhar com a história do jornalismo, história do cinema, que é outra paixão minha. Então eu fui me formando a partir dessas referências, a partir da minha vivência também, né? Nesse momento. E quando eu cheguei na escola, já depois de formado, já depois de ter feito mestrado, ter feito doutorado, quando eu entrei no município, em 2009... então eu já carregava uma bagagem grande de pesquisa, mas não de atuação como professor. Para você não passar rápido, como a gente quer te conhecer melhor, a tua escolha pelo mestrado e o doutorado, quais foram os temas? Então, no mestrado, eu trabalhei com a recepção de informações na imprensa carioca sobre a corrida espacial. Recepção de informações. Isso, nos jornais e revistas cariocas. Eu trabalhei com Manchete, o Cruzeiro,
como fontes, né? E o Globo e o Correio da Manhã. Para quem é jovem, não vai saber o que é Manchete e Cruzeiro, né? Eram duas revistas. Eram duas revistas, né? Semanais, uhum. né? Na época, a televisão ainda estava engatinhando. Também você também não é tão velho assim. Não, mas enfim, eu sou historiador passeia pelo tempo, né? Nós temos uma maquininha. Então, a gente, em 1950, as pessoas não tinham, né, ainda, o principal meio de informação, né, e de pensar o mundo, né, eram essas revistas semanais e os jornais, né? A revista tinha essa função de entrar nos lares, né? Mesmo que da classe média mais intelectualizada ou letrada, acabava reverberando ali muito nas outras classes também, porque estava na banca, porque estava nessa coisa das pessoas pararem na banca para ver uma manchete, né? Estava ali. Então, as revistas tinham uma importância muito grande, até como formadoras de opinião. Então, fazer um trabalho em cima desses elementos, ainda mais para mim que tinha já essa proximidade com o jornalismo, foi muito importante para a minha formação também. E o doutorado? E o doutorado, como eu trabalhava com História da Ciência, no Museu de Astronomia, quando eu saí do museu... Isso você não falou. Isso eu não falei, é verdade. Você trabalhava com História da Ciência. A minha primeira iniciação científica foi na Fundação Getúlio Vargas, trabalhando com jornalismo, né? A minha orientadora trabalhava com fontes jornalísticas e falava sobre minisséries de TV, a construção de história recente. E eu acabei indo, depois da FGV, eu fui para o Museu de Astronomia, uma bolsa de iniciação científica em História da Ciência. E foi dali que eu comecei a pensar, né? Até encontrei esses dias com a minha ex-orientadora, no meu aniversário, fala dia o nome 20, dela para ficar gravado. Ana Maria Ribeiro de Andrade. E ela, lembrando como foi que ela fez para me seduzir para a História da Ciência, eu queria falar sobre cinema. E ela acabou me seduzindo com essa história da corrida espacial, né? Que era uma coisa que me interessava muito, né? E a gente foi trabalhar justamente nessas duas revistas, o Cruzeiro e a Manchete. Que nós dois usamos o mesmo verbo, nos referindo a temas diferentes, mas ao professorado, né? Sim. Eu fui seduzido por um médico professor gaúcho para o tema do tabaco, e você foi seduzido por uma professora, sim, a Ana de Andrade, e quando eu intuí que eu ia te entrevistar, ficou certo, eu fiquei pensando, tomara que essa entrevista seja legal, que as pessoas possam divulgá-las, porque você é um professor, né? E eu acho que o professor, ele pode mudar a vida das pessoas, ele tem esse poder, que às vezes, por exemplo, eu como médico, eu posso até salvar a vida de uma pessoa, mas o meu contato com a pessoa é fugaz, né? É um contato eventual, no momento de crise de saúde de alguém, fora os casos de doenças crônicas, que aí eu acompanharia mais tempo, mas nas doenças agudas, muitas vezes você vê o paciente hoje com uma pneumonia e o resto da vida dele você nunca mais vai ver. Mesmo que ele seja um adolescente, ainda viva muito, mas ele pode não cair na tua especialidade, nunca mais ter um problema de pulmão. Já um professor, ele fica com um grupo, mesmo que você não seja o professor ali que está dando aula direto com os meninos, você está mais envolvido em projetos, em apoios às escolas, em apoio a grupos de alguns alunos, mas o professor é fundamental para a nossa vida, né? Eu acho que a profissão é a profissão que deveria ser a mais insensada de todas, né? Porque se eu hoje sou um médico razoável, eu agradeço aos professores. Se eu hoje tenho propósitos na minha vida, que são os propósitos, eu acho até que me mantém vivo e atuante com saúde, são também porque eu fui seduzido por professores. No caso do tabaco foi o Mário Rigato e o professor José Rosenberg, que veio num outro momento, né? Mas, então, vamos falando de você. Você, então, na História da Ciência, você escolheu o tema do doutorado, qual foi exatamente? Então, quando eu entrei na Fiocruz, eu conversei com a minha orientadora, que era a Anísia Trindade, e ela... Que foi ex-ministra da Saúde. Recente. Isso. E a minha proposta inicial era dar continuidade ao trabalho com divulgação científica, né? Porque eu tinha
me especializado nesse papel aí, né, da história da ciência e da divulgação da ciência através da imprensa, né? E ela, mais uma vez, me seduziu com uma proposta. Falou, olha, nós temos um acervo muito bom aqui na Casa Oswaldo Cruz e que trabalha com educação sanitária, que é um trabalho que eu acho que pode te render muito, né, a partir dessa ideia. E vamos conversar sobre isso, né? A gente pode, dentro do grupo de pesquisa que a gente tem, inclusive a gente tem um projeto de fazer entrevista com alguns desses sociólogos que atuaram nesse serviço especial de saúde pública, que era uma pesquisa que tinha muito a ver com a Casa de Oswaldo Cruz, né? Com uma fonte que estava ali para ser trabalhada, que não havia sido trabalhada por muitas pessoas ainda. E eu aceitei o desafio. Falei, vamos trabalhar então, porque já que a área de educação é uma área também que me é a cara também, que me estimula muito a trabalhar, e eu trabalhei exatamente com esse tema. Foi um serviço de saúde pública que levava a educação sanitária para vários lugares do país, né? Como forma também de institucionalizar a educação, né, em saúde para várias áreas que não tinham acesso. Então, acho que foi um desafio fazer esse trabalho, porque era uma fonte ainda pouco trabalhada, então poucas pessoas falaram sobre isso naquele momento, naquele período ali em que eu estava, entre 2005 e 2009, mas que foi um trabalho que me deu muita alegria de fazer, né? Ainda mais trabalhando dentro de uma instituição como a Fiocruz. Quando você, então, ingressou eu ia falar na saúde pública, mas na educação pública, né, via Secretaria Municipal de Educação, você já entrou direto nesse núcleo que você está hoje, ou você começou como professor de história? Não, o meu concurso é para professor. Fiz para professor, entrei em 2009, fiz o concurso em 2008, entrei em 2009. E quando entrei na prefeitura, fui trabalhar em Realengo, numa escola, né? Dei aula durante muitos anos lá. E o desafio de trabalhar com cinema na escola sempre teve presente. Mas onde é que entrou o cinema? O cinema, na verdade, sempre teve, porque eu adoro cinema. Sim. Né? Tem que gostar de cinema para trabalhar com cinema. E eu já tinha feito um trabalho na UF, né? Enquanto eu estava lá na graduação, tinha um laboratório de História Oral e Iconografia, onde eu trabalhei com a Marisa Soares num projeto sobre cinema, né? Então eu já tinha essa veia, né, ali para trabalhar com cinema. Fiz optativas, inclusive, no IACS, né, que é o Instituto de Comunicação Social da UF, de Arte e Comunicação Social, em cinema. Todas as optativas que eu pude, eu fiz em cinema. E quando eu entrei, havia um projeto na prefeitura chamado Cineclube nas Escolas. E assim que eu entrei, esse projeto caiu na escola, eu falei, eu quero fazer isso. Em 2010, então, eu comecei a trabalhar com esse projeto. Todas as formações que eu tenho na área de cinema para trabalhar foi a Secretaria Municipal que forneceu através da Gerência de Mídia e Educação na época, né? Com a Simone Monteiro, uma pessoa maravilhosa que teve uma atuação muito importante dentro da Secretaria e que produziu um projeto com esse tamanho, né? Que era um projeto... A Secretaria Municipal de Educação é uma a maior rede pública da América Latina, né, em número de unidades escolares, e tem também o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. É a maior rede pública em unidades escolares. Quantas unidades Latina. Nós temos? Nós temos 1.576, se eu não me engano, não sei exatamente, mas mais de 1.500 unidades escolares na rede. Isso inclui o ensino fundamental todo? Todo o ensino fundamental. Tá. O ensino médio é estadual, né? O ensino médio é do Estado, tá. Exatamente. Inclusive, a prefeitura cede espaços das suas unidades para escolas estaduais à noite, em algumas unidades. Então, o atingimento da Secretaria Municipal de Saúde, limite de educação. O limite de idade das crianças é qual? Quando é que elas saem do ensino fundamental? Em geral, que idade? Elas saem em geral 14, com 15 anos, 14, 15 anos. Tá. Então, nós vamos falar da possibilidade de nós fazermos algo, e você vai nos dizer o que você já faz em termos de protagonismo, mas tendo clareza de que a gente está lidando com criança de até 15 anos. Sim, não é isso? Sim. Então, vamos dizer, no segundo bloco do programa, a gente vê se seria uma coisa mais pragmática da gente raciocinar. Mas só para eu me situar, né, qual é o público que a gente poderia eventualmente trabalhar um dia.
Mas e até então você não está falando, você está falando da sua atividade. Quando é que bateu na ideia, bateu na cabeça que você acredita que o seu trabalho e o trabalho do grupo seu... Diz de novo o núcleo que você faz parte. Qual é o nome? O nome é NIAP, que é Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. Que... Define a missão de vocês. Então, nós somos um grupo formado por professores, assistentes sociais e psicólogos. Né? A gente atua com um programa, que é um programa primordial do NIAP, que é o Programa Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, que basicamente faz um serviço de apoio às unidades. A escola necessita de algo de trabalhar... Por exemplo, a escola está com problemas de alunos que enfrentam problemas de convivência, por exemplo. Né? O programa é convidado a ir para essa escola e desenvolver um trabalho, né, para minimizar os efeitos desses problemas, como, por exemplo... a gente tem um caso de cyberbullying, né? Uma criança foi exposta na internet pelos colegas e tem sofrido com isso. Então, a gente não vai atender especificamente essa criança, mas vai atender a unidade escolar, para que ela possa trabalhar questões que possam minimizar os efeitos disso, para que possa ser prevenido, por exemplo, que outros casos não aconteçam, e para que essa criança seja acolhida, seja ouvida, e que os outros estudantes possam pensar a respeito disso. Então, na verdade, é um trabalho que pensa, né, pedagogicamente, né, porque é um trabalho de educação, né, mas que envolve os saberes não só da pedagogia, mas também da assistência social e da psicologia. Eu acompanhei, para eu te conhecer melhor, para te entrevistar hoje, eu fui lá no seu canal, por exemplo, e vi um vídeo que eu achei muito interessante, que você estava ali reunido com adolescentes e conversando sobre como é que você trabalhava o cinema e inseria o cinema em algum projeto de educação. Eu já botei no chat do nosso programa hoje no YouTube, já botei o link desse programa, esse vídeo, que acho que são 10 minutos de vídeo, mas dá para ter uma noção. Mas para quem não viu o vídeo, fala um pouquinho dessa inserção que você faz com os meninos e meninas em relação ao cinema. Você picota o filme, né? Você falou que às vezes vê-se mais de uma vez uma determinada cena. Fala um pouquinho sobre isso, que aí junta a tua paixão pelo cinema. Eu acho que deve ser o Escola Câmera Som. Isso. Esse programa, ele reunia os profissionais que atuavam nos cineclubes e os alunos cineclubistas, né? Esse projeto, ele era pensado para ser... Toda escola tem um cineclube? Não, acho que a Secretaria começou com 200 escolas como cineclubes e esse projeto... Eu não sei em que pé que anda o projeto, já há muito tempo que eu não tenho contato, né? Esse programa foi desenvolvido pela Multirio, né, que é a empresa de multimeios da Secretaria Municipal de Educação, que tem um canal e produz esses materiais, né, para a rede. E esse programa é um programa que, na verdade, tinha como intuito tanto divulgar, né, o projeto, quanto de valorizar esse acervo, né, que, como eu disse, como é uma rede muito grande, é a rede que talvez... A maior rede, mas que também produziu muito, né? Os alunos da rede produziram muito material, muito filme, né? E participando de os próprios alunos junto com os professores. Sim. Né? Então, a gente tem filmes no Animamundi, a gente tem filmes no Festival do Rio, a gente tem filmes, enfim, vários desses concursos e festivais que acontecem na cidade e no país, né? Pequeno Cineasta, né? Então são vários festivais que recebem, né, as produções. Então o Cineclube, ele trabalhava não só o visionamento, né? Você ver o filme, pensar a linguagem cinematográfica, pensar o discurso, pensar de que forma que esse filme foi produzido, como que ele traz como mensagem, né? Fazer essa leitura, essa interpretação, mas também produzir. Né? Então, através da produção, ele não só os jovens têm a oportunidade de pensar o cinema, de ver com outros olhos, desenvolver o olhar crítico, mas também produzir, né? Ter a oportunidade de colocar a sua criatividade em prática. Eu acompanho experiências exitosas, como eu mencionei no início, fora do Brasil, né? Sim.
E uma das coisas que me encantou nesse processo do protagonismo juvenil foi porque nesses projetos que eu acompanho, sobretudo nos Estados Unidos, você tem adolescentes que estão ali com a mão na massa, que têm voz e que essas organizações, em geral não governamentais, produzem vídeos com esses adolescentes assumindo lá suas posições, premiando inclusive vários deles, mas eu tive pouca oportunidade de ver o futuro desses meninos e meninas. E tem 2 ou 3 vídeos que eu pensei de ex-ativistas adolescentes e que são hoje adultos e que mencionam os frutos do ativismo enquanto eles eram adolescentes. Muitas vezes, por exemplo, como eu estudo o ativismo em relação ao tabaco, muitas vezes o menino foi um ativista do tabaco quando ele tinha 16 anos. Fez inclusive leis, né? Muitos fizeram e estão fazendo leis estaduais, leis municipais lá que tem outra conotação diferente do Brasil, mas uma das coisas que esses ex-ativistas adolescentes comentou foi que eles se tornaram, aquilo serviu para eles serem líderes, não naquele tema, mas líderes, desenvolverem talentos de liderança. Então, a gente que vive num país às vezes tem muito líder, né, hoje em dia, mas você vê que são líderes, às vezes, sem propósitos, né, sem causas. Eles são líderes, às vezes, até por interesses financeiros. Então, se às vezes tem um influencer aí de 20 anos ganhando mais do que eu ganhei a vida toda, mas você vai ver, não tem a essência do que eles estão, né, liderando ali. Às vezes tem até um malefício, né, em vez de benefício social. E aí eu tinha uma ideia de que uma das coisas boas do protagonismo juvenil seria a capacidade de você ter bons políticos no futuro, por exemplo, né? Bons senadores, bons deputados, bons vereadores, aprendendo a magia da política, que eu acho a política que a gente vilaniza muito em situações com razão. Mas a política, para mim, é a coisa mais fantástica, né, que existe. Não existe vida sem política, né? E sem os políticos. Seria uma algazarra se a gente não tivesse leis, por exemplo, né, que são todas feitas pelos políticos. Mas aí você está me dando uma outra possibilidade, que além de você defender uma causa, você tem um propósito enquanto adolescente, que às vezes norteia a sua vida, né? Você às vezes se dedica a uma causa. Se dedicando a uma causa, você vai estar se dedicando horas da sua vida àquela estruturação daquele processo de liderança, de comunicação, de aprendizado sobre aquela causa. E se você, aquela história de cabeça vazia, oficina do diabo, né? Uma expressão antiquíssima, né? Mas com muita sabedoria. Então, uma das coisas que eu intuí é que jovens que tenham propósitos e trabalhem seus propósitos vão ser mais felizes. É uma ideia que eu tenho, uma compreensão que eu tenho desse processo. E você está me falando agora, por exemplo, que além da questão de você desenvolver líderes com protagonismo, você pode desenvolver profissões, né? Você ensinou o menino a fazer um vídeo. O menino aprendeu, não estou dizendo que você ensinou, mas o menino aprendeu a fazer um vídeo, a fazer cinema, a interpretar cenas, por que o diretor botou aquela cena, qual é o objetivo. E isso, de repente, ele pode ser um cineasta, pode ser um jornalista, pode ser um crítico de cinema. Ele vai ter uma chance de... Não é a mesma coisa que estudar matemática, não é que não seja importante. É super importante, é a base, né? Matemática, português, história, obviamente, geografia. Mas esse outro aspecto, eu achava... Já te devolvendo a palavra, eu achava, inclusive conversando com a professora Jaqueline semana passada, eu achava que as escolas estariam super sobrecarregadas para poderem abrir mais espaço para outras coisas que não a grade curricular tradicional. Mas aí ela me falou dos eixos transversais,
que não tinha ideia. E aí nós citamos aqui, na reedição do programa, eu botei a lista dos 13 eixos, né? Que incluía o tabaco, que é o 9º eixo, né? Tabaco, álcool e outras drogas. Sim. Mas tem um monte de coisa ali, tem discriminação, tem racismo, tem saúde mental. São vários eixos que podem ser trabalhados, devem ser trabalhados transversalmente, né? À grade tradicional. Você, na sua experiência com esses meninos, que já não é pequena, você viu que alguns se dedicaram, por exemplo, ao cinema, ao jornalismo, aquilo motivou a vida deles de alguma maneira? Qual é o que você percebeu? O que o seu feeling diz? Depois de uma experiência dessa dos meninos e meninas? Sim. Bom, primeiro, a escola sim está sobrecarregada por vários motivos, né? Porque a sociedade, de uma certa maneira, coloca uma responsabilidade muito grande sobre a escola, que nem sempre a escola tem. E os pais, de uma certa forma... exatamente. Mas a gente ainda encontra brechas para fazer esses trabalhos, né? Quer dizer, eu estou, na verdade, fora da sala de aula há alguns anos, né? Que eu trabalho tanto na coordenação regional de educação, na coordenadoria, quanto agora no NIAP, né? Já desde 2020. Mas a gente tem uma série de coisas que a gente pode ir trabalhar junto com as escolas e apoiar as escolas nisso. Então, o NIAP desenvolve muito produtos e trabalhos e materiais para que essa escola possa também, esse profissional que está ali atuando diretamente com os adolescentes, possa utilizar para trabalhar com os adolescentes. Esse trabalho especificamente do Cineclube e outros trabalhos também que a gente desenvolve habilidades dentro da escola, ele não necessariamente vai levar o aluno a ser cineasta ou qualquer outra profissão. Ele pode ser um médico, por exemplo, com um olhar crítico para o cinema, né? Ou ter essa habilidade, por exemplo, de trabalhar em outras áreas. Mas que ele vai levar para a vida dele esse conhecimento. Isso acho que talvez seja a questão mais importante de um trabalho desse, é que você está formando, né? É a formação dele, né? Então, eu tenho, por exemplo, um dos alunos que foi para a orquestra juvenil e tocava, dois alunos, na verdade, né, que foram para a orquestra. Eu fui assisti-los no Teatro Municipal, né, tocando viola e tocando... Quer dizer, trabalhou no Cineclube, fez um trabalho no Cineclube, mas foi ser músico. Né? Mas foi ser um músico que tem uma bagagem cultural e de aprendizagem diferenciada dos outros, certamente. Né? Como você disse, ele pode ser uma liderança, mas ele vai ser que liderança, com que bagagem, com que conhecimentos. Né? Então, a construção desse conhecimento junto com os adolescentes, porque eu acredito nisso, que a gente constrói a educação com e não para, né? A gente constrói junto. Exatamente. Então, quando a gente faz esse trabalho junto com o adolescente, eu acho que você enriquece muito o processo de ensino-aprendizagem. Né? Tanto para mim quanto para eles, porque certamente eu também aprendo muito. Eu ia dizer isso, o professor também aprende. Aprendo muito. Teve uma mãe, e as coisas que, é claro, a nossa profissão é uma profissão muito desgastada. Né? O professor... na nossa sociedade é uma profissão muito desgastada, né? Mas a gente ainda encontra espaço para sorrir. A gente sempre encontra espaço para sorrir. E os momentos que a gente tem de troca, né, com esses adolescentes, eu acho que enriquece muito essa relação, né, com a nossa profissão. E quando você vê um responsável chegar para você, como eu tive um caso de um responsável, e dizer: pô, meu filho agora vê o filme com a gente, fica fazendo um monte de comentário que eu nem imaginava. Então, acho que isso enriquece também não só a minha relação com eles, mas a relação deles com a família. Né? É uma outra forma de olhar a aprendizagem que vai muito além da sala de aula. Né? Então, temas como esses que a gente discute em sala de aula, né? A gente está agora mesmo, por exemplo, aí vou fazer uma propaganda, né, para a gente, nós acabamos de lançar um jogo de cartas, né, que estimula o debate sobre temas como, por exemplo, bullying, racismo, dentro da escola. Né? Então, qual é o nome do programa? O jogo é Dá o Papo. Dá o Papo. A Jaqueline deu uma pincelada. A gente desenvolveu esse jogo a partir da experiência que o NIAP tem nesse trabalho nas escolas. Então, muitos dos temas que estão ali apareceram no trabalho das equipes Prainap, né? Que estão dentro da escola e que, de uma certa forma, tem que lidar com esses casos. Então, a gente leva para o aluno e pergunta para ele: e se fosse com você? O que você faria numa situação dessa?
né? Se você tem um coleguinha que você sabe que está sofrendo bullying na escola, como você agiria? Né? Então, o jogo é um bate-papo estimulado ali, né? Como se fosse puxar uma conversa, né? Trocar uma ideia, fazer uma roda para conversar e falar sobre esses temas que nem sempre esses adolescentes vão ter oportunidade de conversar em outros lugares. Né? Então, acho que isso é dar a oportunidade de ouvir e de falar, né? Talvez isso seja das nossas maiores riquezas dentro da escola. E como é que funciona isso? Vamos dizer, você falou, nós temos 1.576 unidades escolares no município de Rio de Janeiro, maior rede da América Latina. Esses 1.576 pode ser 1.558, são números... Na ordem de você grandeza. Falou que você já aumentou o número de escola, diminuiu? Mas na ordem de grandeza isso, é o maior da América Latina. Sim. Então, isso é que a gente deve ficar... Porque, por exemplo, eu não sabia disso. Né? Sim. Isso é uma coisa de valor, tem valor. Né? Sim. Quanto investimento, não só de recursos financeiros, mas recursos humanos, de pensar, né? De analisar regiões, né, para você criar uma rede desse tamanho. Mas aí esse programa é um programa que está sendo implantado em todas as escolas. Na ideia de vocês, quem é que seria a pessoa que coordenaria esse papo entre os alunos? Seria um professor? O jogo, dá o papo. Bom, o jogo vai ser disponibilizado para todas as escolas da rede. Então, cada escola vai ter pelo menos um exemplar do jogo, né, na escola. É um joguinho de cartas, vem numa caixinha, né, que você tira ali. Tem umas regras básicas. Então, qualquer profissional dentro da escola pode ser um mediador desse jogo e chamar um grupo de adolescentes para fazer esse jogo. Né? Então, a gente tem dentro da escola alunos que atuam no Grêmio, alunos que atuam no SEC, né? Alunos que... SEC é o quê? SEC é Conselho Escola Comunidade. Né? Então, são alunos que já têm uma atuação dentro da escola, eles podem ser convidados, por exemplo, para também dinamizar esse trabalho junto com algum profissional da escola que tenha interesse. Então, na verdade, a gente disponibiliza o material, né, e também orienta, né, de que maneira que você pode fazer essa abordagem. Que aí a gente tem um material que vai apoiar o professor em diversos... A Multirio tem muito material nesse sentido. Né? E você pode trabalhar com matemática, você pode trabalhar com o cyberbullying, com o racismo. Então, nós temos gerências que já atuam nesse sentido, então que já vão trabalhando com esse conteúdo com o professor. Né? Então, é mais uma ferramenta, mais um instrumento que o professor ou algum outro profissional da escola tem para utilizar e para levar esse debate dentro da escola, para dar oportunidade desses adolescentes falarem sobre isso. Quando é que a rede vai ter acesso a isso? Então, agora, nós fizemos o lançamento na semana retrasada, né, no último dia 30, né? Quem estava lá presente, os diretores de escola que estavam presentes já têm o seu exemplar, já levaram para suas unidades, né? E a rede deve receber ainda em junho, cada escola deve receber um exemplar do jogo. Né? E aí a Multirio vai fazer, já tem um teaserzinho, depois eu mando para você, isso aí. Então a Multirio já lançou, né? Tem essa matéria aí, né? Dá o papo. Esses dois adolescentes, eles fizeram parte de um grupo... Só um instantinho, para quem não estiver nos vendo no YouTube, estiver vendo pelo rádio, o nosso produtor... O nosso operador Geraldo Rodrigues botou aqui na tela uma matéria da Prefeitura do Rio, cujo título é Dá o Papo, : Secretaria Municipal de Educação e Multirio lança um jogo para incentivar debates sobre bullying e cyberbullying nas escolas. Quer dizer, entre outras coisas, sobre bullying e cyberbullying, não só, né? Não só. A possibilidade é muito ampla, né? Genial, né? Inclusive tem umas cartas coringa que o próprio adolescente pode formular uma questão. Ele pode falar sobre uma situação em que ele vivenciou, que não estão ali, né, dentro do jogo, mas que ele pode colocar. Então, formule uma questão para os seus colegas discutirem. Né? Então, ele vai formular ali uma questão. Então, só a gente... curiosidade. Sim. Puxar a brasa para minha sardinha. Sim. Uma dessas cartas fala sobre a dependência de nicotina, não? Não, nenhuma delas fala sobre a dependência de nicotina. A gente trabalha muito dentro da Secretaria,
procura não pautar o que os adolescentes vão dizer. Eles vão dizer para a gente vai tentar trabalhar em cima das demandas que eles trazem para a gente. Estaria na carta coringa. Estaria na carta coringa. Então, se ele trouxer uma questão que para ele seja importante, ele vai colocar essa questão ali, né? Para ser debatida dentro da rede. Às vezes o pai do menino morreu de câncer de pulmão exatamente, porque fumava, e aquilo para ele é importante. E porque o cigarro, que assim, falando sobre a minha experiência pessoal, eu na adolescência comecei a fumar dentro da escola, né? Eu estava no ensino médio e meu primeiro trago no cigarro, apesar dos meus pais serem fumantes... Meu pai era fumante. Eu comecei a fumar dentro da escola. Meus pais não me incentivaram em nada nisso, né? Muito pelo contrário. Então eu comecei a fumar ali por volta dos 15 anos. E fumei até os 32 anos, né? 30 anos mais ou menos. Eu fumei dos 17 aos 30. Então eu já tenho mais de Hoje 20 anos 70. que eu parei. Já tem mais de 20 anos que eu parei. Eu parei a 40. Pois é. Então, para mim, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. A pior foi começar e a melhor foi parar. Porque realmente cigarro é algo que causa uma dependência muito grande e provoca muitos problemas. E não tem benefício, né? Não tem não benefício. Existe nenhum benefício. Fora sentir o gosto das coisas, né? Quando você para de fumar. Acho que uma das maiores coisas que eu me lembro, assim, né? Mais importante foi cheiro, sentir gosto e cheiro das coisas depois que você para de fumar. Isso realmente não tem preço. Mas e aí, vamos só para fechar esse dar o papo, porque eu acho que é a coisa mais atual que a Secretaria está fazendo e criou e vai implantar para geral, como se diz, isso. Né? E aí você depois, a gente podia combinar daqui a um tempo, quando você achar que esse programa já tem subsídios, né? Vocês e as crianças já aprenderam alguma coisa, e fazer um outro programa para dizer o resultado disso, pelo menos os resultados iniciais, né? Sim. O que vocês perceberam, por exemplo? Já se não tem tanto tempo que se proibiu celular na escola, os alunos usarem celular durante o tempo que estão na escola, mas você já tem hoje estudos, apesar de ser uma questão recente, você já tem hoje estudos do benefício de você não ter o celular na escola, né? Hoje muita gente já estuda isso, né? Acadêmicos, professores das próprias escolas já reconhecem maior interesse dos meninos, maior participação durante as aulas, né? Porque antes ficava na aula e no celular ao mesmo tempo, né? Então daqui a pouco o Dá o Papo também já vai mostrar a que veio, né? Aí você fica... Vou até deixar o convite ser feito por você. Você diz, Alexandre, já temos uma coisa para a gente falar lá sobre o Dá o Papo. Eu achei isso muito interessante. Estou doido para ver isso na prática. Sim. Se um dia até me permitir, eu queria assistir um grupo focal desse. Esses alunos que estavam lá fizeram parte desse grupo. E quando a gente experimentou, né, o jogo, a gente tinha um protótipo inicial, né, que a gente fez com cartinhas bem menores e fomos a primeira vez para a escola. Num primeiro momento, alguns não queriam falar ou não queriam pegar a carta. Depois eles começaram a ver que o negócio era bom. Você pode falar sobre uma coisa que você geralmente não tem, né, ali. Deixa eu pegar uma carta agora, deixa eu fazer. Então, é um jogo que é analógico, né? Que não envolve o celular, né? Um jogo de cartas, né? E você vê que os adolescentes querem isso, né? Não é só uma coisa de... Talvez eles não conhecessem isso. Talvez não conhecessem. Já nasceram com virtual, com digital. Mas isso não é sempre num palco, não. Pode ser numa sala dentro da escola. Não, né? ali é uma mesa, né? Na verdade. Ali é uma mesa de lançamento. Ali é um evento, né? Pessoas olhando. Não é sempre assim, né? Não, é uma roda de conversa. As pessoas fazem numa roda de conversa. Então, e o celular, que de uma certa forma também provoca vício, né? A gente tem, não sei o nome que dão, namofobia, né? Que você com medo de ficar sem celular e, né, causa aquela dependência e você fica ali, né, o tempo todo, não consegue se livrar daquilo porque você tem pequenas descargas de dopamina, né? Alguma coisa está sendo dita e eu não estou sabendo. Exatamente. Tem que entrar exatamente. Então, esse dar essa pausa para respirar, né? Se desconectar durante um tempo. Então, o tempo que você está dentro da sala de aula, você está desconectado. E isso não é algo fácil de fazer. A gente é adulto e muitas vezes a gente sabe. Eu vou ao teatro e vejo as pessoas com celular, né? Então, vamos assistir a peça, né? Vamos... Nesse momento está desconectado, você imagina para um adolescente. Então, quando ela falou, inclusive essa menina que está no palco ali, né, que aparece na foto da matéria,
ela falou, olha, não foi fácil. Mas é importante a gente ter esse momento. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa para uma musiquinha, o pessoal tomar uma água. Sim. E antes disso eu vou, aqui no nosso chat, Paulo Roberto Nascimento Júnior Costa, dá os parabéns a você. Parabéns, Leandro. A Carla Desirê, Cineclube nas escolas era muito bom. A mesma Carla Desirê também te parabeniza. Parabéns, Zé Leandro. A Jaqueline Guabiraba, que foi a nossa convidada do sábado passado, também falamos sobre protagonismo juvenil, diz parabéns pelo CAT, né, que é a nossa ONG, por abrir espaço para a educação e educadores que fazem acontecer. Excelente oportunidade. Você é um dos que faz acontecer. E agora a gente vai colocar uma música da nossa ONG, quer dizer, não da nossa ONG, mas que a nossa ONG usa, que é Falando Mal do Cigarro. O Geraldo Rodrigues é que vai escolher. E daqui a pouco a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana.
Aqui quem fala é Alexandre Milagres e nas operações técnicas Geraldo Rodrigues, o homem das carrapetas, que sem ele não haveria programa. Nosso convidado de hoje é José Leandro, professor de História e também um contador de história aqui, né? O que nós já conversamos no primeiro bloco. É bom a gente ter alguém que gosta do que faz, né? É uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho reunião com jovens, né? Se vocês conseguirem, tentem fazer algo que vocês gostem, porque nem todo mundo consegue, né? Muita gente, por um motivo ou outro, acaba fazendo coisas para sobreviver e tal, e não necessariamente seriam... Mas mesmo dentro das coisas que a gente faz e não gosta tanto, se você tiver ali um propósito, né, estiver buscando ser feliz, você acaba dentro daquela atividade atuando melhor do que poderia, né? Eu já vou antecipar aqui uns contatos que normalmente a gente fala no final do programa, mas às vezes no final fica corrido, né? Eu mencionei aqui o YouTube do Zé Leandro, né, no YouTube, o canal dele, mas ele me recomendou a gente divulgar aqui no programa o Instagram, né, e o canal no YouTube do Núcleo Integrado Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, é o NIAP. E esse UNIAP tem o Insta que é o @NIAP de N de núcleo, né? NIAP com P mudo, NIAP.SME, SM de Maria que é Secretaria Municipal de Educação. E o canal do NIAP também no YouTube é o mesmo, é o NIAP, só que não tem ponto, né? É NIAP SME. Se vocês quiserem, depois de ouvir o programa, não vamos fazer isso agora não, que a atenção tem que ser no programa. Mas depois vocês coloquem lá, entrem no canal YouTube e escrevam lá NIAP, NIAP SME, porque ali tem bastante informação, né? No final do programa passado, com a professora Jaqueline Guabiraba, ela mencionou duas coisas super importantes que eu desconhecia, que para minha área, assim, talvez para o público em geral, não teve uma repercussão que deveria ter pela importância, pelo menos a importância que eu dou e que eu dei ao saber. Duas coisas muito importantes que eu queria que você falasse sobre elas. Uma que você nomeou como a Câmara Juvenil. Nós estamos falando de Câmara, é uma Câmara de vereadores do município de Rio de Janeiro. E depois nós vamos falar sobre a posse dos mais de 900 grêmios dessas unidades escolares, né, dos gremistas, né, posse dos gremistas. Como eu sou adepto do protagonismo juvenil, como esse programa tem esse foco, o programa de hoje, e como eu acho que o controle do tabaco no Brasil, ele se potencializaria de uma forma colossal se a gente tivesse lideranças jovens trabalhando junto. Fala um pouquinho das ideias. A Câmara Juvenil. Como é que a coisa foi construída? Então, a Câmara Juvenil é uma iniciativa da Câmara, né, do presidente da Câmara do Rio de Janeiro, o Carlos Caiado, que estabeleceu uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para que fosse composta, né, uma Câmara com 51 vereadores mirins, né, que pudesse... Que é o número de vereadores. É o número de vereadores da cidade, o mesmo número, e que seriam representando aí cada uma das 11 coordenadorias regionais de educação do Rio de Janeiro. CREs, então, né? São as CREs, exatamente. Então, esses jovens já estão na terceira legislatura, né? Eles fizeram a Câmara em 2023, 2024 e agora esse ano. E esse ano ela está completamente vinculada à eleição dos grêmios. Por quê? Os grêmios foram eleitos em março,
né? E desses grêmios, no começo de abril, foram eleitos os presidentes de grêmio de cada CRE que iriam compor essa Câmara. Então, na verdade, o Grêmio e a Câmara estão vinculados intimamente, né? Então, tanto os vereadores mirins são todos presidentes de Grêmio. O vereador mirim, ele é eleito pela comunidade escolar a qual ele pertence? Então, ele foi eleito como dentro da unidade escolar no Grêmio. Né? Então, ele é o presidente do Grêmio. E dentro da Coordenadoria Regional de Educação, ele foi eleito entre os outros presidentes, como se fosse um colégio eleitoral, e ele foi eleito para... Eu me lembro, eu trabalhava com as CREs, sobretudo a CRE de Barra e Jacarepaguá, que eu era do Hospital de Curicica. Sim. Que era um hospital federal que foi municipalizado e que a gente tinha uma grande ação com as escolas. Fizemos peça de teatro, fizemos documentários, enfim. Foi muito interessante. Eu escrevi um livro para criança não fumar e o livro foi construído com perguntas de meninos da escola Silveira Sampaio, que é em Curicica. Eles fizeram as perguntas... também alunos de colégio privado Andrews de Botafogo e as perguntas foram um esqueleto para eu, respondendo às perguntas, eu escrevi o livro e escrevi o livro em 1995. Então o título é Fumar para quê, meninas e meninos? Ou seja, esse ano estão fazendo 30 anos que eu me dediquei a isso e você vê que eu estou hoje aqui ainda querendo que as escolas entrem mais de cabeça do que já entraram nesse tema. Eu escrevi isso há 30 anos como resposta a perguntas de meninos e de meninas escolares. Então, a CRE, eu acho que pode exercer, a CRE e a saúde, né? Nós tivemos, existe como se fosse um congresso na nossa área de saúde chamado ExpoEP, que é exposição de questões epidemiológicas, né? Esse EP de epidemiologia. E essa nossa experiência ganhou o prêmio em relação à tuberculose de melhor experiência do Brasil. Se não me engano, foi em Salvador que eu fui receber esse prêmio, junto com alguns parceiros, a melhor experiência do Brasil. E a gente só recebeu o prêmio de melhor experiência do Brasil, não só porque era uma boa experiência sanitária, mas porque também envolvia a CRE, quer dizer, envolvia as unidades escolares daquela região. Então, quer dizer, eu acredito, isso foi em 93, isso foi, se não me engano, antes de eu escrever o livro, né? Mas, inclusive, quem nos deu o prêmio foi o Jarbas Barbosa, que hoje é o diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde. Na época ele estava vinculado ao Ministério. Mas então, quer dizer, eu acho que o potencial de trabalho que pode existir entre saúde e educação, quer dizer, você também não tem nenhuma dúvida disso, mas eu gostaria de ver isso ser mais insensado, entendeu? Mais gente acreditar no que a gente está trazendo aqui hoje, né? Então, nessa Câmara, que tem o mesmo número de membros dos vereadores, 51 membros, qual é o papel deles? O que eles fazem? Então, eles têm uma formação, né? Ele é uma escola também, né? Então, eles aprendem ali como que funciona a Câmara, qual o funcionamento, né? Como que eles fazem para, por exemplo, propor um projeto de lei, né? Então, eles têm as sessões, né, que eles fazem. Eles aprendem como funciona o poder legislativo. Exatamente. E como que eles podem contribuir com aquilo. E eles fazem sessões onde eles propõem, né, leis. Eles propõem projetos de lei. E essas sessões são na própria Câmara? São na própria Câmara. Eles fazem tanto online quanto na própria Câmara. No plenário ali. Eles têm presencial e tem remoto também. Eles têm encontros presenciais e encontros remotos. Você sabe se já tem fruto disso? Já tem projeto de lei feito por eles? Tem projeto de lei. Eu quero conhecer essa experiência. Em 93, olha eu pegando 93. Em 2023, na primeira legislatura, uma aluna propôs que fosse instituído o Maio Laranja como campanha dentro das escolas, para que todas as escolas pudessem levar essa campanha para dentro das escolas da rede municipal. Sim. E no final de 2024, a Câmara oficial, né, a Câmara dos Vereadores, votou o projeto dela, que foi apresentado, e esse projeto virou lei.
Então, agora, em 2025, nós tivemos a primeira grande campanha dentro das escolas do Maio Laranja, que é a prevenção, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E foi uma menina de que idade? E foi uma menina de 13 anos na época. De 13 anos? 13 anos, que propôs a lei. Né? Então, ela foi votada na Câmara Juvenil, foi aprovada pela Câmara Juvenil e foi levada ao plenário da Câmara como proposta, né, de lei também. Você acha de eu entrevistar o vereador Carlos Caiado? Eu acho ótimo. Ele é o presidente da Câmara. Mas você disse que isso não é o primeiro ano agora. Esse é o terceiro ano do projeto. Esse é o terceiro. Isso renova anualmente? Anualmente. Todo ano. Tem outra Câmara? Todo ano tem outra Câmara. Juvenil, como isso. Dizer. Eles são eleitos, no começo, agora em abril, eles foram eleitos e eles ficam até novembro. Tá. E se de repente essa Câmara Juvenil pudesse fazer uma lei sobre cigarro, seria ótimo. Seria ótimo. A menina que eu te falei da Califórnia, que fez a lei, é uma lei que impede o uso de aditivo em produtos de cigarro na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa que a gente aqui no Brasil não conseguiu ainda. Apesar de todo o esforço dos ativistas, do próprio Programa Nacional de Controle do Tabaco, de várias organizações, a gente não, do empenho de alguns senadores, como, por exemplo, o senador José Serra, o seu xará, José Serra, tem projetos de lei, mas os aditivos continuam aí, e piorando agora com a entrada ilegal ainda, espero que seja sempre ilegal, dos dispositivos eletrônicos para fumar. Agora, vamos falar então do que precede a Câmara Juvenil, que são os grêmios, né? Eu me lembro, na minha época de estudante, que haviam grêmios e tal. Muitos desses gremistas também exerceram futuramente papéis políticos. Eu conheço vários gremistas daquela época que viraram vereadores, deputados. Mas não é obrigatório, né? Fala dessa experiência dos grêmios, qual a importância que você dá ao Grêmio e a gente manter isso, a coisa viva? Então, quando eu propus como tema o protagonismo adolescente, a participação estudantil, exatamente por conta da gente trabalhar o título do nosso programa hoje, né, exatamente para a gente poder pensar que esses estudantes eles têm um papel fundamental, não só na gestão escolar, porque eles fazem parte. O Grêmio faz parte da gestão escolar, né? Ele compõe a gestão escolar. Mas ele também é um espaço em que os estudantes podem se expressar dentro das unidades escolares e eles podem dizer o que eles querem, né? Então, os espaços... Pode dizer que é fora de lá, imagina dentro da escola. Exatamente, mas dizer de forma qualificada, né? Porque ele pode propor, ele faz uma série de propostas para as unidades. A gente fez um trabalho agora de catalogar todas essas propostas e pensar em que áreas que os estudantes mais querem atuar, por exemplo. Né? Então, nesse levantamento que a gente fez, três são os temas que eles mais quiseram falar, né, na eleição desse ano. Quais são? Que é convivências nas escolas, convivência no ambiente escolar, né, as relações de convivência. Né? Então, é algo que eu acho que os adolescentes têm pensado muito sobre esse assunto, né? Conservação e estrutura, né, da escola, né? Então os elementos ali que fazem parte dessa estrutura da escola, né? Por exemplo, nesse programa que eu comentei com você, que a gente fez com o pessoal da Comissão Eleitoral dos estudantes, ele falou sobre um projeto, por exemplo, de criar dentro de uma escola um bicicletário que não tinha, né? Para que os estudantes que vêm de bicicleta para a escola possam guardar a bicicleta. Né? Então, essas são, por exemplo, propostas que estão dentro desse perfil. Né? Então, terceiro? Assim, e o terceiro são ações que as escolas... Deixa eu só consultar aqui minha colinha. Porque a gente fez esse levantamento agora, né, depois das eleições. Consulta aí, enquanto isso eu vou fazer um comentário sobre essa questão do bicicletário, mas não especificamente sobre isso, mas a ideia que eu levo assim hoje em dia na vida é primeiro a economia de recursos, né? A gente não tem recursos sobrando para fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. E uma das coisas que eu percebo é que há vários movimentos que são às vezes tocados de forma independente e que se integrassem
surtiriam um efeito muito maior. Por exemplo, a gente já trouxe aqui algumas vezes o professor da UERJ, Ricardo Oliveira, que ele entre outras coisas, ele é coordenador de um laboratório chamado LAVA, que é o Laboratório da Vida Ativa. E eles estudam muito certas questões ligadas à tal vida ativa, e uma delas é a questão das bicicletas, né? Então, a partir do momento que esses jovens elencaram o bicicletário como um objetivo, né? Como um desejo, como uma necessidade mesmo, né? Talvez valha a pena que vocês, por exemplo, contactem o LAVA para valorizar mais essa questão das bicicletas e da vida ativa, até para que outras crianças que não tenham bicicleta pensem em ter, né, como uma coisa reversa. Uns pedem bicicletário, aí o outro vem falar da importância de você usar a bicicleta, né? E de repente isso pode chegar aos pais também, os pais que talvez não usem bicicleta, passem a usar, né? Bom, enfim, isso aqui já é viagem minha. Você conseguiu aí o terceiro eixo? São atividades artísticas, culturais e lúdicas. Né? Então são esses 3 temas aí que despontaram dentro das propostas que os grêmios apresentaram nas eleições e que foram eleitas, né? Chapas que foram eleitas. Como é que você analisa cada uma desses pleitos dos meninos pela sua vivência? Convivência escolar, o que é exatamente isso? Então, acho que esse aumento, né, de conflitos na escola, por exemplo, acho que isso é um dos temas que talvez, né, como a gente colocou no próprio Dá o Papo, o bullying e cyberbullying são temas que estão muito frequentes dentro da escola, né? Então a gente tanto recebe sempre foram, na verdade. O cyber não, mas sim, o bullying... E o cyberbullying, ele tem uma dinâmica muito diferente, porque ele usa redes sociais, ele usa... E quando você cai na rede social, quando você cai na internet, você não tem volta, né? Você foge só do espaço da escola e vai para o espaço do mundo, né? Então, literalmente do mundo, né? Do mundo. Porque esses adolescentes, eles têm adoecido muito, né? Quando você fala até de adoecer é um pouco adoecer também, né? Mas você tem essas questões muito, muito presentes ali dentro dos adolescentes, que é a questão do bullying e do cyberbullying. E o cyberbullying potencializado pela questão das redes sociais e dessa busca, né? Porque a gente fez um levantamento e alguns estudos apontam para isso, que os meninos, por exemplo, buscam dentro das redes sociais são muito seduzidos pelo discurso de ódio. Né? Os meninos na misoginia, no racismo, nessas questões, e as meninas na autoimagem. Né? Então, são 2 questões que estão muito presentes ali, tanto nessa fase ali de desenvolvimento do adolescente. Né? Então, eu esqueci agora o nome do autor, que trabalha exatamente com esse tema. Né? Então, é uma preocupação nossa, como educador, e é uma preocupação deles também, como adolescentes, porque eles vivenciam. Proposta deles, eles vivenciam isso dali. A questão da conservação e da estrutura, por que você acha que isso surgiu? Eu acho que algumas escolas têm ainda... talvez a gente tenha espaços escolares ainda que não atendam muito ao que o estudante deseja naquela escola. Por exemplo? Esse exemplo do bicicletário é um exemplo de um lugar em que os estudantes vão para a escola com bicicleta, né? Na Zona Oeste. Então, o deslocamento deles, eu acho que cada unidade escolar, de uma certa forma, precisa pensar quem é o seu público, quem que eles estão atendendo ali, para poder pensar. E uma das formas de pensar isso é chamar o adolescente para esse papo, né? Para que ele possa dizer o que realmente o incomoda, o que está na pauta deles, né? Para que a gente possa trabalhar em cima. Então, a gente trabalha muito nessa perspectiva, ouvir o que o adolescente quer e produzir o apoio que ele precisa. Uma coisa interessante é porque não só isso aí estimula o surgimento, né, o desenvolvimento de personalidades que tenham potencial de liderança, mas isso também trabalha muito a democracia, né? Sem um discurso, sem uma coisa doutrinária, né? Nós estamos falando bem, ninguém está falando bem. A participação, você vai vendo, isso é democracia, né? Sim. Não é um discurso
de um setor de pensamento humano, é uma vivência que é a vivência democrática, né? Vamos elencar aqui, a gente não tem recurso para tudo, nem tempo para tudo, então elencaram aqui, mas com uma forma participativa, né? E o que eu noto em você, eu imagino que esse programa exalte, é o respeito que os professores têm por esse posicionamento dos jovens, né? Não é uma coisa que nós aqui que ditamos o que é importante para vocês, né? Vocês nos digam o que é importante para vocês. Isso é um outro aprendizado, né? Que às vezes o menino não tem isso em casa, né? Às vezes não há uma questão democrática na gestão familiar deles, né? A coisa é meio imposta, às vezes mal imposta, às vezes os pais também não têm o conhecimento adequado, não foram aculturados nesse sentido, né? Então, e as atividades artísticas, culturais e lúdicas, nem preciso dizer da importância, né? Isso nem, enfim. O que você acha desse último tema que foi elencado? Eu acho que assim, o jovem precisa de atividades o tempo todo, né? Uma escola que acolhe, né, e pensa, né, a adolescência nesse sentido, ela precisa estar dando oportunidade desses jovens desenvolverem habilidades, desenvolverem, né, e não só gastar energia, né, como a gente diz que tem que gastar também, mas desenvolver essas habilidades, né? E atividades artísticas e culturais para desenvolver habilidades, né? O Cineclube me mostrou isso na prática, né? Que isso realmente faz diferença no processo de educação. Pensar em música, né? Leitura. Sim, música, leitura, poesia. Teatro. Os alunos têm atuado muito com poesia falada, inclusive nós temos um curso para professores para que eles possam desenvolver essas atividades nas escolas, que é uma potência esse trabalho, né? Da poesia falada nas escolas. Então a gente tem exemplos muito exitosos assim, de trabalho com poesia, que eu, sinceramente, quando eu pensei assim, poesia na escola, a poesia parece algo que está tão distante, né, do jovem. Não está. A poesia está super presente, está super viva. E eu fiquei me lembrando que no programa com a professora Jaqueline Guabiraba, eu mencionei um estudo, aí já na minha área, um estudo que foi feito por Harvard na China. A China é a maior produtora de tabaco do mundo, seria, né? O Brasil é o maior exportador. A China não é o maior exportador porque ela consome tudo que produz. Então, é o povo que mais fuma. E Harvard, então, levou lá uma equipe de pesquisa, eles ficaram lá alguns meses trabalhando, pesquisando por que o adolescente começa a fumar, quais seriam os principais motivos para a iniciação no uso de cigarro pelos jovens. Naquela época não havia cigarro eletrônico, e isso deve ter mais ou menos uns 40 anos, essa pesquisa, foi década de 80, mas é uma pesquisa que para mim é como se fosse uma bíblia, né? Então, eles elencaram no final do estudo, com não sei quantas mil, que não falta lá é gente, né? Não sei se foram 50 mil meninos, ou, enfim. Eles chegaram a algumas conclusões. Por que os meninos começam a fumar e as meninas? Se bem que a menina chinesa, o homem chinês fuma em 80%, as mulheres só 5%. Por isso, inclusive, que a indústria está indo para a China para vender cigarro para a mulher, com aquele discurso de emancipação feminina e tal. O discurso 80 anos depois, porque nos Estados Unidos, por exemplo, esse discurso da mulher fumante foi na década de 40, 50, né, do século passado. Mas aí os motivos são curiosidade e imitação, que já mais ou menos se sabia. O adolescente é curioso e imita também. Outra questão foi o exemplo de pais e de ídolos, exemplos de irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos influenciam os mais novos a fumar, a querer fazer como o irmão mais velho ou a irmã mais velha. E um detalhe me chamou a atenção: escola ruim. Onde você tinha escola ruim, e aí eu não me lembro exatamente qual eram os critérios que Harvard utilizou para dizer que uma escola era ruim, mas as escolas ruins você tinha mais fumantes. Então, às vezes, todos os outros fatores estão presentes, mas se a escola for boa, entre aspas,
a criança não vai fumar, apesar do pai ser fumante, apesar do irmão ser fumante, apesar de estar vivendo um momento de curiosidade, mas ela tem outros recursos que a escola boa deu que fizeram ele tomar uma decisão melhor, mais adequada. Isso, inclusive, é o que me move. Quando esse programa, por exemplo, a gente não fala só programas sobre cigarro, né, sobre doenças pulmonares, que eu sou pneumologista, a gente fala sobre saúde em geral. Mas a gente foca muito na prevenção. Eu acho que a prevenção é muito mais... Acho não. Todos os estudos mostram que a prevenção é muito mais barata do que o diagnóstico e o tratamento das doenças. É melhor você não ter uma doença, você vai gastar menos. Se você investir em prevenção, você vai gastar algum recurso, né? Campanhas, panfletos, programas de hoje em dia para botar nas redes sociais, mas tudo que você investir é muito menos que você vai gastar e com benefícios para a saúde, né? Porque nem sempre o tratamento resolve o problema. Há doenças que são incuráveis, por exemplo, né? Há certos tipos de câncer e o tabaco promove mais de 19 cânceres diferentes, em órgãos diferentes e tipos de cânceres diferentes. Então, por exemplo, no pulmão você tem vários tipos de cânceres que podem dar, uns com tratamentos diferentes. Então, eu acho que o nosso programa, a nossa meta é passar informação sem... A gente até não tem o poder, que a gente está distante das pessoas, mas sem a imposição, né? É mais a informação para que a pessoa possa... Deixa eu pensar nisso aqui. Será que isso que ele está dizendo... E eu acho que isso que é o papel, pelo que eu entendi, que vocês estão fazendo na escola, né? Vocês estão abrindo espaço para as pessoas discutirem as questões e elas tomarem a melhor decisão para elas, né? Eu estou errado ou é isso mesmo? Eu acho que o grande papel do protagonismo, né? A gente falou sobre a questão da liderança e tudo, mas a gente tem uma questão que o protagonismo, a forma como a gente trabalha o protagonismo, é que o jovem seja protagonista da sua própria vida e que ele desenvolva, né, noções de realidade pautada realmente no conhecimento, né, e que ele possa desenvolver habilidades dentro da escola e que ele seja ouvido quando ele necessita, né? Então, acho que esse papel, né, de ser uma escola que ouve, uma escola que acolhe, uma escola que, né, possa fazer com que esse jovem se desenvolva bem, é uma boa escola. Né? Então, independente do que o Harvard diz sobre ser uma escola boa ou não, né, a nossa visão de uma escola boa é essa. É essa escola que oportuniza, que dá espaço, que seja um espaço democrático de troca. Né? E que o adolescente, quando tenha contato com qualquer coisa que seja nociva a ele seja capaz de fazer a sua própria escolha. Né? Então, acho que isso talvez seja do que a gente trabalha, né, do que a gente pressupõe, né, como medida de prevenção, talvez seja o elemento mais importante, que o jovem seja capaz de fazer as suas escolhas de forma consciente. Né? E quando ele tiver contato, seja com que tipo de droga for, né, ou tipo de substância que vai fazer mal a ele em algum momento, né, como a Jaqueline disse, né, nós temos trabalhos com prevenção de álcool e outras drogas, né? Que é exatamente isso. Álcool também é uma droga, cigarro também é uma droga, apesar de socialmente não serem ilícitas, né? Mas que a gente... Socialmente não, legalmente são lícitas. Exatamente, legalmente. E que esse jovem seja capaz de fazer as suas escolhas, né? E que ele Mas tenha essa capacidade. Mas você acha que nesse aspecto a informação está chegando e na quantidade devida hoje? O que você acha? Eu acho que a gente tem uma quantidade muito grande de informação. Né? Chegar a informação, ela chega. Mas de que maneira que ele vai absorver essa informação, acho que talvez seja a coisa mais importante. De que maneira que ele vai absorver essa informação. Né? A Secretaria de Educação ela tem algumas ações que promovem esse protagonismo e que promovem essas ações mais conscientes dos jovens, né? Em diversas áreas, né? Para que esse adolescente possa tomar para si o direcionamento. Né? A minha preocupação com o tabaco é aquela preocupação do professor que eu mencionei no primeiro bloco, o Joseph de Franza. Se um menino desses tiver a genética, e são vários genes, né? Para houve estudos, inclusive o INCA fez um trabalho, acho que foi tese de doutorado de um médico do INCA, inclusive testou lá em Curicica, no hospital, eu era coordenador de um programa de tabaco,
e tratava de fumante. Eu trato fumante antes de ter tratamento para fumante, né? E aí a gente tinha grupos, às vezes 20, 30 pessoas, e todos dosaram, tiraram sangue, tiveram o sangue coletado para pesquisar os tais genes e tal. Fizeram isso em várias unidades de saúde. Então, a conclusão, por exemplo, lá do professor de Massachusetts, é que se você tiver o gene do fumo, da nicotina, né, de se ligar à nicotina, porque muita gente experimenta o cigarro e não continua fumando. Não é automático, né? É aquele que tem a predisposição genética. Só que a gente não tem isso, né? Uma criança de 13 anos, ela não sabe se tem isso. Gente, não tem, ninguém sabe. O pediatra dela não sabe, a família não sabe. Então, o grande problema é que é um tipo de experimentação que, para nós, eu que estudo isso, vai fazer 50 anos ano que vem, não tem como você brincar com isso. Ou seja, é uma experimentação mínima, pode te levar a uma dependência por 40, 50 anos e fazer você morrer disso. Os estudos hoje falam que o cigarro mata 2 em cada 3 usuários. Antigamente a gente falava 1 em cada 2, matava 50%. Agora a gente vê que mata mais de 50%, né? 2 em cada 3. Então, a impressão que eu tenho é, para não haver experimentação nenhuma, acho que a informação é insuficiente ainda. Por mais que você e outros educadores eu já tenho ouvido isso de outros também, que a informação existe, mas eu acho que não existe na quantidade necessária. Eu vejo médicos não terem o conhecimento que deveriam sobre tabaco. Médicos. Imagina uma criança de 13, 14 anos. Não tem. Não há material didático circulante, direcionado para uma criança de 13 anos. Eu não vejo, pelo menos. Eu sou um grande pesquisador nisso, de muitos anos, né? Não só escrevi um livro em 95, há 30 anos atrás, mas, como eu disse, eu não passo um dia sem estudar. E parte do que eu estudo é como evitar que crianças comecem a estudar, a fumar. É muito complexo. Essa não iniciação, apesar de ser muito complexo, é fundamental. Sem isso, você não acaba com o círculo, né? Nós temos hoje, como eu mencionei, 1 bilhão e 250 milhões de fumantes no planeta. E essa geração, a indústria, se isso é tudo morrer, a indústria vai querer botar 1 bilhão e 250 milhões novos adolescentes por ano. E os últimos dados brasileiros mostram que estava havendo uma queda na iniciação dos meninos, está começando a aumentar de novo, apesar do nosso programa, no geral, ser um sucesso. Sim. Então, eu encerro a minha participação no programa aqui. Eu vou te passar a bola para você encerrar o programa, mas eu encerro assim, colocando para você a minha percepção da realidade e sendo bem transparente com você, entendeu? Eu estou valorizando o que vocês estão fazendo, eu estou achando isso fantástico, eu quero conhecer mais essa Câmara Juvenil, eu quero que as pessoas conheçam mais, isso que é o importante, né? Eu quero que as pessoas conheçam mais essa realidade dos grêmios, conheçam mais a questão do protagonismo juvenil, mas eu acho que a gente precisa investir muito mais. Inclusive, eu digo isso pelo que eu estudo de outras experiências exitosas fora do Brasil. Existem experiências exitosas, muito exitosas, na Itália, nos Estados Unidos. Esse menino que eu apoio em Gana, na África, tem feito um trabalho sensacional. Tem muita coisa na França, porque eu me especializei na França. E eu acompanho muito as coisas que são feitas lá na cidade, que é Estrasburgo, onde eu me formei. Então, eu acho que a gente também, apesar de sermos exemplares, é considerado o programa contra o fumo no Brasil o maior do mundo, o mais especialidade, junto com a Austrália, enfim, Turquia, tem alguns países que estão à frente, e o Brasil é um deles, se não o melhor, é um dos melhores. Mas eu acho que a parte da iniciação a gente está deixando a desejar um pouco, e eu queria que vocês assumissem que o Rio fosse um exemplo. O Programa Nacional de Controle de Tabagismo é baseado no Rio de Janeiro.
E eu acho que o Rio de Janeiro tem que fazer mais por essa criançada. Dia 11 de outubro, Dia Municipal e Estadual de Conscientização de Crianças e Adolescentes contra o Fumo, uma lei que eu propus em 2013, quer dizer, já são 12 anos da lei. Encerra o programa Você, te agradeço muito a participação sua e do seu núcleo, saber que vocês estão se dedicando a essa causa também, de dar voz aos meninos e às meninas. E se despeça olhando para aquela câmera lá. Você tem quantos minutos, Geraldo? 2 minutos. Diga as suas últimas palavras e por que você acha que o protagonismo pode ser o caminho, um dos caminhos. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar sobre esse trabalho que a gente desenvolve na Secretaria Municipal de Educação, e dizer que essa chave, né, de pensar no protagonismo adolescente, na participação dos estudantes, é importante para vários elementos que a escola hoje trabalha, né, e que pode ser um diferencial para que a educação possa garantir uma qualidade maior, né, oportunizando aí espaços de escuta e de fala dos adolescentes para que a nossa experiência de ensino-aprendizagem seja mais efetiva e mais concreta, né? E que faça sentido também para o adolescente, né? Para que essa garotada que está na escola possa entender a escola também como um espaço de formação, um espaço de desenvolvimento, né? E que esses jovens possam levar esse aprendizado também para a sociedade e que a gente tenha jovens mais conscientes e mais... tenham essa habilidade, né, com a vida, né, que possam se posicionar diante de várias questões que nós adultos já vivenciamos, né, e que esses jovens estão entrando aí na vida e na sociedade também possam levar esse conhecimento adiante. Obrigado, Zé Leandro. Obrigado, Geraldo Rodrigues. Por favor, ouvintes, quem não for inscrito no canal, se inscreva, mas fundamental é divulgar o programa. Aperta lá o compartilhar e manda para a rede de vocês, que quanto mais gente tiver fazendo reflexões sobre o tema, é importante. Um abraço. Um abraço. Vai, Geraldo.